Você usa Clash Detect hoje para os seus projetos? Você sabe o que é um Clash Detect? E mesmo sabendo, qual plataforma você usa para gerenciar esse tipo de avaliação do seu projeto? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que a gente criou aqui no Advanced Steel, fazer uma rápida explicação do que o que é esse Clash Detect e mostrar para vocês como é que isso melhora a vida do projetista e também do cliente que vai receber esse produto lá na ponta final. Pessoal, basicamente, para explicar para vocês um Clash Detect, é basicamente uma detecção, né, de colisão sólida, ou seja, quando a gente tem dois elementos sólidos que estão invadindo um espaço do outro. Eu vou só mostrar para vocês o exemplo, né? Aqui a gente tem um pé de escada em cima de uma placa, porém a gente fez uma operação de corte aqui, né? E eu posso simplesmente apagar essa operação de corte e vocês vão ver que agora, ó, a nossa barra redonda está passando por dentro da chapa. Isso é muito comum, pessoal, principalmente entre os nossos novos desenhistas / projetistas de mercado, né? Que acabam deixando passar esse tipo de análise crítica e física do projeto, vamos dizer assim, meio que no olho, né? E a gente sabe que se em pequenos projetos isso pode dar um grande retrabalho, em projetos grandes isso daqui pode dar um prejuízo enorme. Então, basicamente, pessoal, a gente criou, né, uma ferramenta interna ao Advanced Steel para resolver e mostrar para a gente isoladamente onde é que estão esses tipos de clashes dentro do nosso projeto. A gente vai ter aqui a nossa função verificador de clash. E aí vocês já notam, né, que a gente tem algumas ferramentas aqui, onde a gente vai definir a tolerância mínima de interferência, ou seja, olha, Carlos, se o meu perfil ali estiver invadindo a minha chapa apenas 1 milímetro, para mim isso aqui é desconsiderável, para minha escala de projeto. Isso aqui não vai ser um problema na minha montagem, não vai ser um problema na minha fabricação, então a gente pode desconsiderar. Acima disso, eu já quero que esses clashes sejam detectados. Então a gente vai colocar aqui tolerância de 1 milímetro, né? Ou seja, 1 milímetro ao máximo que uma peça pode invadir a outra. Depois, dentro da nossa ferramenta de Clash Detect, a gente vai poder selecionar todo o modelo ou os objetos, né, ali selecionados do modelo. Eu vou botar todo o modelo e eu já explico para vocês. Temos aqui também os tipos de objetos incluídos, ou seja, se você quiser desconsiderar algum tipo de objeto do seu projeto, ou seja, olha, Carlos, eu quero fazer um clash, mas eu não quero que as vigas entrem, eu quero só que os parafusos e, por exemplo, chapas entrem. Então a gente teria que desmarcar, né, todos esses objetos aqui e deixar só esses dois. Então a gente veria se, por exemplo, se teria algum parafuso ou chumbador que, por um acaso, foi esquecido de lançar furo, né? Eles foram lançados ali no modelo, mas estão sem furos. Então a gente pegaria esses clashes aqui. Então essas combinações aqui, pessoal, elas vão demandar muito, né, ali do feeling do projetista, da pessoa que está modelando esse projeto, mas também, da mesma forma que você pode querer analisar quanto ao tipo do objeto do Advanced Steel, pode ser que você seja mais a moda antiga, né, e você trabalha com layers, ou seja, você joga os seus objetos ali em layers, por exemplo, uma layer existente, uma layer de vigas, uma layer de colunas. Então, você também, além de filtrar pelo tipo de objeto, você pode escolher quais layers vão ser ignoradas. Então, aqui ele lê todas as minhas layers do projeto. E eu vou pegar aqui, por exemplo, a layer vigas. Então, eu vou desconsiderar as vigas nessa minha seleção. Então, a gente vai clicar aqui em iniciar análise. Bom, pessoal, ele vai gerar um estudo em cima de todo o nosso modelo. Perceba que isso aqui é 100% automático. E ele vai gerar para a gente um relatório. Isso aqui, pessoal, essa tela que vocês estão vendo, é muito parecido, né, com o que a gente tem, por exemplo, ali no Navisworks, onde a gente vai ver cada tipo de teste de clash e quais foram os elementos que foram encontrados dentro dessa avaliação. Vocês vão notar que aqui a gente tem o primeiro e o segundo objeto, né, a profundidade desse Clash Detect, ou seja, o quanto essas coisas entraram uma nas outras. E aqui a gente vai ter os números do caso. A gente vai conseguir
trocar essa descrição pelo número do objeto, caso você queira, pela descrição do objeto, ou o número mais a descrição. Vocês percebem que ela também aparece aqui na lateral. Ou então, você pode simplesmente vir aqui e pesquisar. Não, caso eu queria ver os clashes de piso. Então, tudo que envolve piso, né, vai aparecer aqui dentro da sua busca. Caso você seja mais metódico na hora de criar os seus clashes, né, de ir resolvendo eles. Às vezes, alguns clashes, por exemplo, imagina que tu tem uma placa e tem 8 parafusos dentro da placa. De repente, resolver os clashes de parafuso e placa são mais importantes, porque eles já liberam outros clashes para você em cascata, né? Então, quando a gente dá 2 cliques, vocês percebem que o nosso modelo está inteiro, né? Vou puxar ele aqui um pouco para o lado. Nosso modelo está inteiro, e quando eu clico aqui no caso 1, vocês vão notar que ele isolou para mim os 2 objetos. Ele criou o nosso volume de clash. A gente pode notar aqui novamente que realmente a nossa viga lá está invadindo a nossa chapa com esse volume, né? E ele teve uma profundidade aqui de 25 milímetros dentro da nossa chapa. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos pegar lá a nossa ferramenta de corte. Vou cortar em relação à chapa esse perfil. Temos um curso aí só mostrando, pessoal, como é que usa essas ferramentas do Advanced Steel, uma por uma, separada. Nosso curso está lá no Hotmart. Vocês procuram lá Advanced Steel. Vai ser o primeiro curso que vai aparecer no topo. Advanced Steel Essencial, tá? Profissional, desculpa. E lá a gente tem toda a nossa grade de horário mostrando as opções do curso, tudo que tem lá dentro. E aí a gente explora isso aqui lá a fundo. Bom, resolvi o clash, né? Vocês percebem que a nossa placa e o nosso perfil não estão mais colidindo, ele ainda mostra o volume lá. Então, a gente vai notar que aqui a gente tem 61 casos de clash ativo. Eu vou vir aqui com o caso 1 selecionado e vou retestar o clash. Ele vai dizer que o clash não existe mais, o caso foi removido da lista. Então agora você tem 60 clashes para serem resolvidos. E aí, pessoal, você vai resolvendo caso a caso, né? E vai tirando essas interferências aqui do seu projeto. É uma ferramenta simples, mas que hoje a gente não tem ela com essa qualidade, né? E essa eficiência dentro do Advanced Steel. E aqui a gente pode ir só passando esses casos. Eu posso vir aqui, ó, ele achou um outro clash entre 2 chapas, né? Entre a grade de piso e a chapa que ficava em cima do perfil. Próximo caso. E aí você vai resolvendo os clashes, né? De repente, esse clash aqui atrás, bastava só cortar essa chapa. Então, eu posso vir aqui, cortar conforme clica nessa, depois clica nessa. Ele resolveu o corte lá, ó. Eu cortei a primeira, não, acho que eu acabei cortando errado. Deveria ter cortado a primeira. Então, clica nessa, depois nessa. Então agora estamos com um recorte lá. E eu posso retestar o clash. E ele disse que não encontrou mais clash. E agora nós temos 59 clashes ativos. E aí você vai resolvendo todos os seus clashes. Podemos voltar, né? Fechar aqui. E ele volta. E agora a gente pode de repente só escolher que agora as vigas não participam mais, né, desse clash. E aí vocês vão notar que agora a nossa solução de teste aqui para os clashes vai ficar meio mais rápido. Apesar que eu acho que eu já testei isso, né? Vamos pegar aqui, então, vamos desmarcar e colocar aqui apenas selecionado, selecionar objetos. Ah, não, Carlos, eu não quero testar todo o meu modelo. Quero só pegar dois objetos ali e selecionar eles para tentar achar algum problema. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa coluna. Eu acho que essa daqui eu já resolvi. Vamos tentar pegar essa. Pegar essa coluna e essa viga. Dá um Enter. Ele está dizendo nenhum clash com profundidade de interferência igual ou maior que 1 milímetro. Ou seja, aqui eles já estavam resolvidos, né? Vamos tirar essa operação que eu cliquei aqui, que eu coloquei. E vamos tentar gerar o clash só daqueles 2 objetos agora. Vou pegar aqui objetos selecionados. Vou pegar esse e esse. Dá um Enter. E aí ele acha apenas, né, o nosso caso. Nós podemos solucioná-lo de novo. Fazendo novamente a nossa operação de corte.
e retestar o Clash. Ele identificou que o Clash não existe mais, foi removido da lista, deu um OK. E tá aí a nossa ferramenta de Clash. Pessoal, ferramenta simples, ferramenta prática, mas que eu vou dizer, muda a qualidade do seu projeto entregue. Essa é mais uma ferramenta que a gente vai ter disponível dentro da nossa configuração. Espero que vocês estejam tão apreensivos quanto eu para a gente começar, de fato, a usar isso aqui no nosso dia a dia. Falou, galera. Até a próxima e a gente se vê.